O Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada, existindo, se importa com seres humanos? Se importa com toda a humanidade? É uma pergunta. Não estou afirmando ainda, mas sim perguntando. O Deus que é apresentado pela Bíblia se importa com todos os seres humanos? É o que você vai ver pelas Escrituras Sagradas. E para mostrar que ele não faz exceção, eu vou mostrar ele escolhendo um em específico. Pode parecer uma antítese, mas não é uma antítese, muito menos um paradoxo. É algo real, é algo verdadeiro, é algo na Bíblia Sagrada. É algo que Deus fez para mostrar as riquezas da sua glória e misericórdia nesses dias. A Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 12, vai dizer algo maravilhoso. Mas antes de eu ler para você essa passagem, onde o Senhor divino escolhe ali as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e até as que não são para aniquilar e confundir as que são, ore comigo nesse momento, consagrando a sua semana a Deus. Exatamente, fale com aquele que nos criou, nos deu a vida e nos dá a paz. Fale com Deus. Amado Pai Celestial, obrigado por cuidar de nós. Obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado pela semana que se passou. Obrigado, meu Deus, porque marcarás esta semana com entendimentos, com revelações, com bênçãos, livramentos, vitórias, realizações. Sim, meu Pai. O Senhor fará com que sejamos livres de todo mal. O Senhor fará com que estejamos em paz e segurança. Sim, nos levará a bom termo e a bom êxito. O Senhor fará com que seja guardada a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. O Senhor será quem nos guardará, será a nossa sombra, a nossa direita, de maneira que as coisas deste mundo não vai nos abalar de dia, e nem as malignidades das trevas nos atazanar de noite. O Senhor protegerá a nossa alma, o Senhor protegerá a nossa família. Eu creio, Pai, que o Senhor fará com que vivamos no conhecimento de Deus e na graça de Cristo nosso Senhor. Sim, Pai, que a Tua graça, meu amado Jesus, que o Teu amor, amado Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados de Deus, agora sim, vamos nesse momento ver a promessa que Deus fez em Gênesis 12. Aqui fala deste modo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante. De tantos homens, descendentes de Noé, que é patriarca de todos os seres humanos, de tantas pessoas que acreditavam em tantos seres, um ser em especial falou com um ser humano especial. Deus, o nosso Pai Criador, falou com Abraão, que naquele tempo era Abraão. E ele fez uma promessa: através de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, cada um de nós, a população do mundo todo, cada um será abençoado. E alguém dirá: mas como isso? Eu não vejo isso nas notícias, eu não vejo isso retratado no mundo. Aqui está o grande mistério. Na Bíblia Sagrada continua nos falando e nos ensinando algo glorioso. Aquele que traz a bênção para as nossas vidas. Sobre aquele que trouxe a graça, a paz e a consolação. Perceba que esta promessa que foi feita a Abraão foi passada para o seu filho Isaque.
de seu filho Isaque foi passada para Jacó, que se tornou Israel. E entre o povo de Israel, todos eles tinham esse pensamento: nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, nós somos os chamados. Mas como é que Deus se interessou por toda a humanidade? Se ele escolheu um único homem, como isso? Nós veremos pela Bíblia. Aqui em Romanos 9, versículo 4, diz: são estes, israelitas, pertencem-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Agora veja, meu caro, o que vai vir a seguir. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que estão em Israel são de fato israelitas, assim como nem todos os que estão na igreja são verdadeiros cristãos. Perceba, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas Deus disse: em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os que vieram de maneira natural, mas devem ser considerados como descendência de Deus, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, que Deus fez a Abraão: por este tempo virei, e Sara, sua esposa, terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, que é nosso pai em espírito. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E ainda diz, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Perceba, amado, foi do agrado de Deus usar essa misericórdia para com toda a humanidade. A humanidade dos tempos atuais, a humanidade do tempo passado, desde que Cristo veio, para mostrar a sua misericórdia, se porventura vier outra humanidade, a esta também. Sim, pois na cruz do Calvário, Deus estava cravando os pecados de todos nós, pelo seu Filho, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens, o santo, o sagrado, aquele que não tinha nenhum pecado, aquele que levou as nossas culpas por amor, por amar, pelo amor não simplesmente dele, mas também do nosso Pai Celestial. Como diz o versículo áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Ou seja, não depende de quem quer ou de quem corre atrás disso, não. Não é por formalidades ou rituais que nós alcançamos a compaixão, a misericórdia e o favor de Deus, mas é pela sua eterna misericórdia. Perceba, misericórdia é compaixão. A misericórdia gera graça. Tanto é que em Hebreus 4,16 diz: chegamos, pois, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. E alcançando a misericórdia, a compaixão de Deus, é aí que acharemos graça, que é o favor imerecido dele, a fim de sermos ajudados em tempos de necessidade. Amados de Deus, hoje todos nós temos necessidades em alguma área da nossa vida. E somente com a compaixão de Deus acharemos o presente dele. Somente com essa misericórdia, que é a compaixão mesmo diante das nossas misérias humanas. Sim. Mas perceba que a presciência e sim a escolha de Deus fica firme. Ele tem os escolhidos dele na terra. É tão firme que aqui continua dizendo, porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também pode endurecer o coração de quem quiser. Tu, porém, poderás me dizer, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um simples objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou até hoje com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Sim, amados, perceba, muitos se fazem vasos de desonra, muitos escolhem viver de maneira desonrada. A honra, sim, a humildade precede a honra. Mas perceba que o que é a honra, o que acompanha a honra. Há os vasos de honra e vasos de desonra, isso não é sobre vaso. Isso são sobre seres humanos. Há seres humanos que vivem desonradamente, desleixadamente, claudicamente. Sim, mas há seres humanos que são honrados. E o ser humano honrado é o ser humano corajoso, é o ser humano digno, é que anda com nobreza, com decência, com responsabilidade. Um ser humano honrado honra a Deus, honra a si mesmo e honra o seu próximo. Esses são os vasos de honra. Mas perceba, alguém dirá, do que se queixa ainda? Por acaso pode um objeto dizer àquele que o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, amados, Deus nos criou. E tudo o que já aconteceu na nossa vida foi permissão de Deus. Por isso a gente não deve questionar. Quando você começar talvez a questionar com Deus, meu Deus, por que isso, por que aquilo outro? Olhe para as estrelas. Contemple a grandiosa criação de Deus. Se for de dia, olhe para os céus. Veja as nuvens, veja os pássaros cantando ou voando, as árvores. Sim, tudo criação desse grande Deus. E pense um pouco, esse Deus tão grande, como eu vou questioná-lo, sendo tão pequeno? Sou só uma das inúmeras criações desse Deus tão poderoso. Sim, amados, quem dera que todos olhassem e vissem desse modo. Mas perceba que ainda diz aqui que Deus suportou até hoje vasos da ira, preparados para a ira. Assim está o mundo. As pessoas têm feito tantas coisas erradas, tantas coisas incoerentes. E Deus tem muita paciência. Sabe você que é salvo, que aceitou Jesus, que se converteu? Deus também teve muita paciência com você. Teve muita paciência comigo, com todos nós. Mediante a tantos erros, Ele poderia já nos dar condenação de uma vez. Mas não. Ele teve paciência, Ele teve calma. Não, eu vou dar mais uma chance para aquele meu filho, para aquela minha filha. Eu vou esperar ele voltar a se arrepender. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com aquele familiar seu. Ou com aquela pessoa que você não entende mais. Ou que até mesmo nem acha que haja uma solução plausível para aquela vida. Mas Deus pode estar permitindo tudo isso para, quanto maior, longe ela tenha ido, mais próximo, mais drasticamente próximo ela venha estar. E até mesmo para quanto maior aquela situação, o Senhor Deus fará um maior testemunho. Sim, amados, creia assim, que assim será com um familiar seu, assim será na vida daquele que crê. Porque disse o Senhor Jesus em Atos 16:31, através do apóstolo Paulo: creia em mim, será salvo tu e toda a tua família. Veja que ainda diz que esta promessa chega a todos nós, população de toda a terra, desta forma, os quais somos nós, os vasos de honra, que Deus chamou, não só dentre os israelitas, mas também dentre todas as populações da terra. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo.
Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Veja que, quando Deus disse que ia fazer, através de Abraão, que todas as famílias da terra fossem abençoadas, é através da descendência. E o Senhor Deus não disse descendências como se tratasse de várias, mas sim a uma só, que é Cristo, o Senhor, segundo a carne. E isso nos comprova a própria Bíblia Sagrada. Você quer ver como a promessa de sua família ser abençoada é, na verdade, para todos nós? Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, versículo 6 do capítulo 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé todas as pessoas da população da terra, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da lei. Porque está escrito que será amaldiçoado todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente, então, que por rituais, formalidades e pela legalidade, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos populares dessa terra, ou como está no termo bíblico, gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo que foi prometido. Oh, amados de Deus, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Meus caros, Deus está esperando ainda por alguns. Ele está esperando por vocês. Alguém diz: a volta do Senhor demora tanto. Mas 2 Pedro 3 diz que Ele não tarda em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Não. Antes é paciente e longânimo, esperando por mais ainda que venham a ser salvos. Deus ainda está querendo e chamando a todos os seus filhos: filhos meus, se aproximem-se de mim. E como Ele disse em 2 Coríntios 7, ou 6, na verdade 6, apartai-vos deste mundo, ó povo meu, e não toqueis em nada impuro, e então eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, no tocante à promessa: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e através de ti engrandecerei o teu nome, e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É para nós, é para mim, é para você. E essa promessa se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. E veja, se fez maldição, para que não tenhamos mais que levar maldições, dores, culpas, desgraças. Veja, pense um pouco, meus caros. A doença é maldição ou bênção? O pecado é maldição ou bênção? Ir para o inferno, onde há condenação eterna, é maldição ou bênção? Cristo, naquele dia fatídico, na cruz do Calvário, se fez maldição, para que nós venhamos a viver em novidade de vida, em bênção. Tudo aqui se faz novo. Esse é o clímax da batalha espiritual. É o âmago da essência de Deus. O Senhor chama a todos para que venham a pertencer a Ele. E tem em Deus um selo, o qual é o fundamento dele, que permanece firme. O Senhor conhece os que são dele. E aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome de Cristo. Agora, há uma polêmica entre os cristãos. Há um assunto debatido que não há uma comodidade, um comum acordo.
Não há concórdia, não há. E é o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo outro. Mas veja que Efésios 1,13 diz que Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Não, Efésios 4,30 exatamente. Deus nos selou com o seu Espírito Santo para o dia da redenção. O selo de Deus não pode ser outra coisa que o seu Espírito Santo. Sim, amados, veja que aqui está escrito que Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção que Deus prometeu a Abraão há mais de 2000 anos atrás chegasse a todos na terra, toda a população desse mundo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo que nos foi prometido. Sabe? Na noite de ontem eu estava meditando algo. Eu percebi algo que talvez vocês já perceberam, mas eu nunca tinha percebido. Você entende a valiosidade do Espírito Santo? Com o outro Consolador que Jesus enviou para estar para sempre conosco? Ele é, por assim dizer, o rogo do Senhor Jesus. Sim. Ele disse: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o qual Ele enviará em meu nome. Exatamente. Quando nós temos a fé, quando nós, pela glória e a virtude, recebemos as divinas e preciosas promessas, ficamos por elas participantes da natureza divina. 1 Pedro 2,4. Amados, Deus tem a sua natureza, e a sua natureza é dada pelo seu Espírito Santo. Ele é a intercessão e o pedido de Jesus. Ele é aquele que nos justificou. Ele é aquele que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos. Ele é aquele que traz à luz a fé. Pois ele é chamado, em Gálatas 5, de Espírito da fé. E é também numa das epístolas que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz: não recebestes o espírito de medo para outra vez viveres temorizado? Não, atemorizados. Não recebeste não. Mas recebestes o espírito do amor, da fortaleza e da moderação. Que a bênção que Deus destinou a Abraão, dizendo: se tu uma bênção, chegue às nossas vidas. E sejamos cada um de nós uma bênção na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que nós fizemos. Sejamos nós uma bênção para a glória de Deus em Cristo Jesus, descendente de Abraão, segundo a carne, mas descendente de Deus bendito no Espírito. Aquele que faz que todos nós sejamos filhos e filhas de Deus, somente nele. E fora dele não há outro. Não há outro Deus. Não há outro tão divino, tão sagrado. E ele, por seu único e exclusivo, fará que nós venhamos conhecê-lo assim. Prepara um copo com água nesse momento e nós iremos fazer a oração da fé. Veja, a bênção de Abraão chegassem aos gentios, nós, que não somos do povo de Israel. E, pela fé, recebêssemos, por Cristo Jesus, o Espírito Santo, que foi prometido. Atos 19, Paulo, à igreja de Éfeso, a discípulos na igreja de Éfeso, perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nem havemos ouvido falar de que haja o Espírito Santo. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, foram todos cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas e profetizavam. Deus quer fazer, sabe o quê? Um Gênesis da alma. Assim como Adão e Eva, Adão na verdade, quando Deus o criou dando molde, dando sim a forma ao corpo humano do homem, assoprou sobre ele o fôlego de vida, que era o Espírito Santo. Sim, tanto é que em Jó, que eu me lembro, 33, versículo 4, diz: o sopro de Deus me fez, sim, o Espírito do Senhor me dá a vida. Amados, hoje mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, como está lá em Atos 20, Ele assopra o seu Espírito Santo sobre seus filhos, porque Espírito significa fôlego, e
Aquele que recebe do Espírito Santo recebe a vida novamente. Há um Gênesis da alma, há um começo de vida nova. É um novo modo de viver, um novo modo de pensar, um novo modo de falar, um novo modo de agir. Porque diz a Escritura em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova criatura, criação. E todas as coisas que pertenciam à velha criação se foram, e tudo aqui se faz novo. Quando o Espírito de Deus paira sobre o coração de um homem, sobre a vida de um homem, às vezes há dúvidas, mas o Espírito Santo está trazendo-lhe a fé e a convicção de seus pecados, porque ele foi enviado por Deus e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos guia por toda a verdade, de maneira que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, e que ele enviou o seu Espírito, que faz com que nós clamamos, Abba, Pai, e que testifique em nossos corações que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Prepara o copo com água, oremos nesse momento, e já que somos filhos, também somos herdeiros da promessa, e a promessa de Deus é: vos darei do meu Espírito, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito sobre aqueles dias, Joel 2,29, e também, promessa de Deus é: eis que te sararei e te restaurarei a saúde, Jeremias 30,17. Sim, e Isaías 53,4, eis que ele, o Senhor Jesus, já levou sobre si todas as enfermidades, carregou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ore a Deus comigo nesse momento. Pai divino, Pai eterno, clamamos a Ti neste momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor não se compraz na morte da pessoa que faz maldade. Por mais que nesse mundo de hoje, sabe, Pai, quando se vê que algum malvado, uma pessoa que praticava maldade morreu, foi castigado, presa, dizem eles, bem feito. Mas não, Senhor, porque não é da sua vontade que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, que há em Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meu Pai, o Teu amor teve um propósito, que nenhum de nós venhamos perecer, nenhum de nós venhamos morrer em nossos pecados, erros e falhas, mas sim, venhamos a ter, venhamos a conhecer, venhamos a saber o que é a vida eterna, o que é tê-la, senti-la, vivê-la. Sim, a vida até a era, a vida para sempre, se começa a viver aqui e agora. Ó Pai, é isso que nos faz diferentes nesse mundo. É isso que nos faz ter um ar diferente. É o Teu Espírito Santo, o enviado de Deus, a promessa do Pai, a intercessão do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por atender, Mestre. Obrigado, Pai, porque hoje nos fazes um com Deus, como assim Jesus te pediu em João capítulo 17. De maneira a podermos participar da natureza divina, e que por mais que em nossa carne, a nossa natureza humana, venhamos a ver lei que desconhecemos, no Espírito amamos a lei de Deus, e por ela nos guiamos, e por ela nos movemos. Não, isso não é a legalidade, porque a fé não procede da lei, e a lei não procede da fé. Mas sim, porque a lei do Espírito de vida nos vivificou da lei do pecado e da morte, de maneira que nenhuma condenação
há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Não andam mais segundo os seus impulsos da sua natureza humana, mas sim pela lei do Espírito de vida. Aleluia! Pela lei da liberdade. Que maravilha, Deus! Parece um paradoxo, mas não. Lei da liberdade. Essa lei nos dá liberdade. Sim, ter a lei de amarmos uns aos outros e amar a Deus acima de tudo nos dá a liberdade de deixar de amar o mal, o erro e os hábitos, os vícios errados. Meu Pai, que todos os teus filhos que oram comigo venham a vivenciar isso. Aqueles que não vivenciam, aqueles que nunca vivenciaram, aqueles que nunca viveram, mas podem viver. Meu Deus, eu te peço, Pai, que todos eles recebam nesse momento a bênção de Deus. E meu Rei, eu só liberarei uma palavra. E eu creio que através das ondas sonoras desse aparelho transmissor, o seu Espírito Santo levará a cura, não pela minha própria capacidade, ou por minhas próprias fontes de som das cordas vocais, não, meu Rei, mas sim pelo teu Espírito Santo que habita nesse homem interior, naquele homem ou naquela mulher que me escuta nesse momento, ou até mesmo pelo Senhor Espírito Santo que está sobre esta pessoa, perto desta pessoa. Sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam o livramento da parte de Deus. Recebam nesse momento o poder de Deus, a paz, a luz, a fé, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua paz que excede a todo entendimento e que guarda a mente e o coração humano. Receba a luz, a força. Meu Pai, que todos sejam rica e abundantemente abençoados por Deus e livres de todo mal nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da fé. Se alguém crê, meu Pai, que receba. E se aqueles que prepararam a água, seja esta água abençoada. A maneira que todos que beberem recebam forças renovadas. Ao beberem somente um gole, se sentirão reanimados. 2 ou 3, então se sentirão melhor ainda. Mas, Pai, ao beberem, que todos recebam a tua força e reanimação espiritual, física, mental e emocional. Tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. E para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, você diz aí, eu não vou te ouvir, mas Jesus vai te ouvir. Diga amém. E graças a Deus. E beba do copo com água com fé. Respire forte. E assopre. É chegado a hora. A bênção está chegando. Fiquem parados. E vede o livramento que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Um abraço à querida irmã Glória Lisboa, de Tavares. Um alô, um abraço especial para a querida Inalda Barbosa. Também um alô especial e um abraço para todos os irmãos queridos que têm nos escutado, como a querida Neucida Rosa, Vanete dos Santos, e também João Ferreira, João de Jesus, e também Roseli Damer. Deus abençoe todos esses queridos de Deus. Fica aqui o abraço do Senhor Jesus Cristo, do missionário Samuel Rosa. E meu Carla Marques também, Deus abençoe. Diretamente de Viamão nos escutando. Muita luz, muita paz, muita força, muita fé nos nossos corações. Fica nesse momento o abraço do Senhor Jesus Cristo, do missionário Samuel Rosa. Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma semana de vitória com a graça de Deus. Até amanhã, em outra live, 1h da tarde. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus forte, Pai da eternidade. Compartilhe esta live. Mas as pessoas vão saber que Deus se interessa por elas. Tanto é que enviou seu Filho na cruz do Calvário para a salvar. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na luz de Jesus. Até mais.